tesouro cultural, um patrimônio de crenças de um povo fervoroso, devoto, fiel ao seu santo. Canonizados ou beatificados em solo brasileiro, nós confirmamos as nossas angústias a José de Anchieta, ao meu Frei Galvão, à irmã Dulce e a tantos outros que nos encorajam com seus milagres. O poder da fé nos faz crer que sempre há uma chance, mesmo quando ninguém mais acredita ser possível. Agora, eu quero apresentar a você essa jornalista que é também uma católica fervorosa, minha amiga de muitos anos, e ela vai nos aproximar ainda mais da fé. Primeira bailarina de Maria Oleneva. Ela participou do programa Música e Fantasia da TV Tupi, Premiere da TV Record, de vários musicais e como jornalista participou do programa TV Mulher, SBT Repórter e dirigiu diversos documentários sobre cultura, arte e viagens, que são a sua paixão. E ela é autora de um livro sobre a história do Brasil revelada pela fé do seu povo, que vai encantar devotos como você e eu. Boa noite, Marilu Torres. Minha bonitinha, eu te falei em off, você está muito bonita, insuportável. Obrigada, amor. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Você está na sua casa, você sabe disso. Bom, Marilu, nós estamos em pleno Corpus Christi. É verdade que eu falei que isso é do século XIII e tal, mas é verdade que essa festa foi instituída na Itália, porque pouca gente sabe onde ela foi. Qual é a história por trás dessa data de tantas tradições? Então, Rony, a festa de Corpus Christi nasceu de um milagre que aconteceu numa aldeiazinha, uma pequena cidade chamada Bolsena, perto de Orvieto. Você Sim. Conhece provavelmente. Sim, Orvieto, sim. Então. Mas a outra, como é o nome? É Bolsena. Nunca ouvi falar. A história é a seguinte, um padre vinha de Praga fazendo uma peregrinação até Roma, quando resolveu, como todo peregrino, cansado, exausto, resolveu parar em Bolsena. Era noite, não havia ninguém que o acolhesse, então ele deitou no portal da igreja e dormiu. Passou a noite lá. Na manhã seguinte, o povo descobriu que aquele homem que estava dormindo na igreja era um padre, só que não sabiam que no coração desse padre havia trevas, havia incertezas em relação à religião, a tudo. E convidaram o padre para rezar a missa. Ele aceitou e na hora que ele levantou a hóstia, na hora da Eucaristia, ele sentiu algumas gotas de sangue nas mãos. E ele ficou incrédulo olhando para aquilo e viu que até o corporal, que é um tecido que tem sobre o altar, ficou manchado de sangue. Bom, e foi um frisson na igreja. Todo mundo, miraculo, miraculo. E o padre também, né? Imediatamente mandaram um emissário procurar o Papa e, por acaso, o Papa estava em Orvieto, que é coisa de 8 quilômetros de Bolsena. E o Papa pediu que o povo levasse esse corporal, esse tecido manchado de sangue, para ele dar uma opinião sobre o milagre. E o povo fez uma procissão, levando esse corporal até o Papa. E o Papa, quando viu o tecido manchado de sangue, disse: "Ma corpus Domini, Corpus Christi". E daí nasceu a festa de Corpus Christi. A partir desse dia, todos os anos, isso há mais de 3 séculos, existe essa festa baseada neste milagre da Eucaristia que aconteceu em Bolsena. E a festa é exatamente uma semana, na quinta-feira, uma semana depois do domingo de Pentecostes, que é hoje, exatamente. Olha, legal. E lá em Orvieto, Rony, a festa é maravilhosa. Eles se vestem todos como se fosse da época. É uma beleza. Aliás, no Brasil inteiro também. São formados aqueles tapetes. É lindo aqui. É lindo. Os tapetes significam o solo sagrado por onde vai passar o Corpus Christi, o corpo de Cristo. Maru, eu li... falei muito, Não, né? Nada, imagina. Estamos aqui para falar. Eu li o seu livro Caminhos da Fé, que quando você fez aquela peregrinação no Caminho de Santiago de Compostela.
Esse livro segue a mesma linha ou é diferente? É um pouco diferente, Rony. Eu acho que eu revivi nesse o livro livro. Aí, ó. Eu acho que eu revivi nesse livro alguns momentos da minha infância, até do meu nascimento, porque eu nasci numa família muito católica. Minha mãe cantava na igreja, no coro da igreja de Araçatuba, e meu pai, que era poeta, dizia que quando ela entoava o Glória, o monsenhor que celebrava a missa ficava tão embevecido que esquecia da missa. Eu nasci numa noite de Natal, com sinos tocando na igreja matriz de Araçatuba, interior de São Paulo. Então, até hoje eu não posso ouvir sino tocando, eu fico super emocionada. Eu acho que já dentro da barriga da minha mãe... Com toda certeza. Eu já tinha essa emoção. Certeza. E eu assistia muito às procissões no interior, passava as férias muitas vezes no interior. E eu acho que o Caminho de Santiago de Compostela me mexeu. Alguma coisa que estava lá no recôndito da minha alma e que me fez... voltar para esse mundo mágico, que é um mundo mágico, esse mundo sagrado, da busca do sagrado, né? Agora, o primeiro capítulo do livro eu achei muito interessante, no que se intitula O Paraíso é Aqui. Como é que essas diferentes crenças, né, se instalaram, se propagaram pelo Brasil? Porque a gente sabe que a escravidão trouxe, né, fez nascer aqui o candomblé, a umbanda. É verdade. Não é? Mas eu acho que antes disso, Rony, quando os portugueses chegaram aqui, e eles encontraram, havia mais de 8 milhões de índios vivendo nessa terra. E isso há mais de 3 milênios, falando mais de 1.500 línguas diferentes. Meu Deus. Era um mundo totalmente diferente. Por isso que eu coloquei o paraíso é aqui. Porque você já imaginou a emoção de chegar aqui, encontrar essas matas, essa paisagem extraordinária que o Brasil tem e ainda os habitantes pintados, o rosto pintado, com as penas coloridas. Eles deviam ter imaginado que o paraíso era aqui. Lógico. Por que você não ilustrou, Tatá, isso aí? A gente falava por cima. Agora, fala, querida. Eu acho o seguinte, que a partir do momento que eles fizeram uma cruz de madeira encontrada na areia... que bonitinho. E fincaram essa cruz na... Essa é a lavagem a lavagem do Bonfim, todo mundo já sabia que nós íamos ser católicos, né? Que o catolicismo ia ser. Agora, em 1538, começaram a chegar os primeiros escravos. E trouxeram trouxeram tudo de novo em matéria de língua, de espiritualidade, e foi muito interessante esse encontro, eu acho. Agora, as heranças religiosas de Portugal ainda me parece que ainda são fortes. Nós estamos falando até em off, são muito fortes aqui no nosso país. Eu queria que você falasse dessas festas típicas e desses rituais, né, que nós ainda cultivamos, que são visões quase medievais. É verdade. Os portugueses trouxeram um catolicismo quase medieval, né? E isso se uniu à pagelança dos índios, aquele misticismo todo dos indígenas. E aí nós tivemos... É um mosaico cultural que não se encontra em outro lugar do mundo. Também acho. É impressionante isso. Também acho. Com a chegada dos escravos, então isso cresceu terrivelmente, porque eles trouxeram, mas eles foram muito espertos. Os escravos eram proibidos, eles trouxeram com eles toda a religião deles. Uma coisa que eu aprendi com essas pesquisas que eu fiz para o livro, que eu não sabia, é que a gente diz, vieram os escravos. Eles vieram de vários pontos da África. Com Guiné, Moçambique, Angola, quer dizer, os lugares mais... Mas vieram de comunidades e nessas comunidades havia reis, rainhas, príncipes e princesas, claro. Havia pessoas artistas. Então, toda essa gente veio na escravidão. Então, foi uma influência artística enorme que chegou aqui com os E eles escravos. usaram o sincretismo, né? Exatamente. Como eles não podiam... Era proibido celebrarem os seus orixás, eles então começaram a
descobri paralelos entre os orixás e os santos da Igreja Católica. Então, Ogum era São Jorge. Ogum era São Jorge, Iemanjá era Nossa Senhora, tá. Jesus Cristo era Oxalá, tá. Seu travesso é Oxalá. É verdade. Ai. Olha, eu queria que a gente ouvisse, eu tenho uma querida amiga minha de muito tempo, chamada Maria de Fátima, e é minha querida amiga. E eu queria que ela dissesse alguma coisa sobre uma fé que ela tem e que uma vez, quando nós saímos juntos e fomos jantar, faz muito tempo atrás, ela me contou dessa fé que ela tem, que é a Nossa Senhora de Nazaré. Maria de Fátima, é com você. É a nossa festa mais importante. É o nosso Natal, é o nosso encontro. E Nazaré é mais do que uma santa. Ela é a nossa amiga, é a nossa irmã, ela é Nasa, Nazaroca, Nazarezinha, Nazinha, Nazoca e Nossa Senhora de Nazaré. Essa coisa de... Nós temos intimidade com Nossa Senhora de Nazaré. Tanto que o Círio de Nazaré, você esteve lá e viu, é uma festa onde todas as religiões se encontram. É um exercício da fé e da alegria por estar do lado de Nossa Senhora de Nazaré. Olha, só para lembrar você o seguinte, o livro da Marilu tem dentro um DVD. Na contracapa. Na contracapa. Você abre, na contracapa do livro tem um DVD. E tem esse depoimento da Fafá e um monte de outras coisas. Tem 1h30, né? Tem 1h30. 1h30 de DVD, que hoje em dia veja o filme, leia o livro. É verdade. O Caminho de Santiago de Compostela, acho que foi um dos primeiros livros que era livro-DVD. Hoje tem muitos livros DVDs, E esse Caminho o Brasil de Todos os Santos é um DVD também. Marilu, quais são os santos mais populares do Brasil? Já estamos falando de Brasil. E qual é a origem deles? Olha, Rony, eu escolhi 7 santos. Porque o 7 é um número cabalístico também, claro, da Bíblia e tudo mais, então eu escolhi os 7 santos. Tem muitos santos, mais de 1.500 santos, mas eu escolhi os 7 que eu considerei, fiz várias pesquisas e considerei que são os mais populares. Primeiro, eu falei dos santos mártires. São Judas Tadeu, sim. São Jorge. São Jorge, no Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro. Mas no Rio de Janeiro, feriado, São Jorge é feriado. É feriado. São Jorge tem uma devoção fortíssima no Rio de Janeiro. Principalmente dos homens, porque ele é um santo guerreiro. Que ajuda os homens. Então, os homens são muito devotos de São Jorge. Depois, os santos que não são do Brasil. Santo Antônio, que nasceu em Portugal, mas se revelou em Pádua, na Itália. Sim. São Francisco, que é São Francisco... É o santo do meu pai. É verdade. Meu pai adora. Santa Rita de Cássia, que mora ali perto, na Úmbria, é verdade. Essa é minha. E por último, eu tenho o Frei Galvão. Esse é o meu também. Que é o primeiro santo brasileiro. Eu tinha uma tia, quando eu era criança, toda quarta-feira, ela tomava o bonde na Avenida Paulista e ia até o Mosteiro da Luz, pegar as pílulas do Frei Galvão, rezar para o Frei Galvão. Então, quando eu soube que o Frei Galvão estava sendo canonizado, foi para mim uma alegria muito grande. Para mim porque também. Eu conheço o Frei Galvão desde 5 anos de idade. Para mim, não, mas você não nasceu em 1739, foi quando ele nasceu. Imagina. Não, mas eu conhecia de ouvir falar. Eu sempre estudei Frei Galvão, também fiquei muito emocionado com essa história, o santo da minha devoção também, né? Ele, a Santa Rita. Quem fez gostar de Santa Rita foi o Jô Soares, imagina. É mesmo, o Jô eu sei. E a Regina, e a Regina Duarte também, que é devota dela. Mas lá com as freirinhas concepcionistas, se tiver algum problema, são minhas amiguinhas, eu consigo pílula para você. Aliás, seria muito bom que a gente convidasse as pessoas para assistirem lá, para irem conhecer o Museu de Arte Sacra, que é uma coisa linda. É maravilhoso. É maravilhoso. O Mosteiro da Luz tem uma história muito bonita. Frei Galvão construiu o Mosteiro da Luz. Verdade. Ele morreu
morreu, é uma coisa que pouca gente sabe, ele morreu numa pequena cama atrás do altar. Tá lá a cama até hoje. E foi enterrado na nave principal da igreja. Tá lá. E todas as quartas-feiras tem uma missa muito bonita para ele. Eu fui uma vez. Agora eu não tenho, posso. no DVD eu tenho coisas bonitas do Frei Galvão e eu acho que vale a pena. O que eu acho que vale a pena... Tem tudo anotado, eu gravei todos os momentos, todos os caminhos que eu fiz aqui pelo Brasil. Bom, para fechar, eu queria convidar quem está nos assistindo agora para ouvir a Glória Menezes fazendo uma bela oração para Santo Antônio, em que nós celebramos agora no seu dia. Santo Antônio é dia 13 de junho. De junho, exatamente. Então vamos ouvir um pouquinho a Glória. Essa minha devoção com Santo Antônio, Marilu, vem desde que eu nasci. Porque minha avó era muito devota de Santo Antônio. E sempre ela me contava que mamãe existia, e naturalmente se mamãe existia, eu estava existindo por causa de Santo Antônio. Então, se eu estou na terra, por causa de Santo Antônio. Porque vovó tinha 5 filhos homens. E já tinha pedido muito para ter uma menina. E não vinha menina de jeito nenhum. Então ela fez uma promessa para Santo Antônio, que ela queria ter uma filha. Acabou que a mamãe nasceu dia de Santo Antônio. Com sua avó, Glória Menezes aprendeu as palavras do responso de Santo Antônio para encontrar coisas perdidas. Esta é a mais célebre das orações ao santo, criada ainda na Idade Média pela devoção popular. Se milagre desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Foge a peste, o erro e a morte. O fraco torna-se forte, torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. No auge do furacão, cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam e se retiram. Digai-nos os que o viram, digai-nos os paduanos. Ah, que bonitinho. Santo Antônio é poderoso. Poderoso. Obrigado, meu amor, por ter vindo. Rony, Muito obrigado. Sucesso para o teu livro. Não, prazer é ter você aqui, amor meu. E muito obrigado mais uma vez. Eu quero que você venha mais. Faz tempo que você não vem aqui. Fala das suas viagens, das suas coisas. Olha o seu livro ali, que bonitinho. Tá vendo? Ótimo. Sucesso, agradeço querido. muito. E eu acho que essa coisa essa ligação com o sagrado é uma coisa muito importante para todos nós. O homem sem fé, Marilu, ele está pela metade ou não é absolutamente nada. É. Obrigado, amor meu. Um beijo grande, muito obrigada. Obrigado, eu, Obrigada querida. a todos, hein?